14 de março, Dia Mundial do Rim, uma data para alertar sobre a importância de prevenir doenças que podem levar à falência desse órgão. Entre elas estão o diabetes e a pressão alta. Como não há reversão, os pacientes com rins paralisados precisam de hemodiálise. Só no Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu são cerca de 3.300 sessões todos os meses. Na entrevista do dia, vamos conhecer a pesquisa de mestrado de Sérgio Losnak, que investigou as características de preservação do patrimônio ferroviário de Bauru. Quinta-feira, 14 de março, o Unesp Notícias está começando. Boa noite. Estimativas dos órgãos de saúde apontam que 1 em cada 10 pessoas no mundo tem doença renal. Ela é a causa de cerca de 2.400.000 mortes todos os anos. Neste Dia Mundial do Rim, especialistas alertam para a necessidade de se trabalhar a prevenção da doença, principalmente nas pessoas que têm diabetes ou hipertensão, problemas que mais levam à falência dos rins. Para marcar a data, a nossa equipe foi até o Hospital das Clínicas da Unesp em Botucatu conhecer o setor de hemodiálise. Esse é um procedimento destinado a quem sofre da doença renal crônica ou aguda. Recentemente, uma nova unidade de diálise foi inaugurada no HC para oferecer mais segurança e conforto aos pacientes internados. A descoberta precoce de uma inflamação não impediu que os rins do seu Aristeu parassem de funcionar 6 anos depois. Ele se lembra bem como foi a primeira sessão de hemodiálise que realizou há 15 anos. Difícil não foi, senti um pouco de medo no início. Aí senti. Hoje, aos 66 anos, o aposentado morador de Areiópolis tem uma rotina cansativa. 3 vezes por semana, vai ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu para passar pelo tratamento. É difícil, é cansativo, porque não é fácil ficar 4 horas na máquina, que é muito cansativo. Na hemodiálise, uma máquina faz o trabalho do rim, ou seja, limpa e filtra o sangue, eliminando os resíduos prejudiciais à saúde. O HC é uma referência nesse tipo de tratamento. Nós estamos hoje dentro da nossa capacidade máxima, nós hemodializamos 200 pacientes. Nós temos 35 pontos de diálise e todos ocupados. Então, disponibilidade de vagas a gente acaba não tendo, assim como a realidade da nossa região e a realidade estadual, nacional. Além da hemodiálise, a gente tem a modalidade de diálise peritoneal, na qual nós somos referências também, e nessa modalidade nós temos 100 pacientes. E ela, na verdade, foi a estratégia que a gente utilizou para que os nossos pacientes não ficassem hospitalizados aguardando a vaga de hemodiálise crônica. Então, nós exploramos mais a modalidade de diálise peritoneal como uma alternativa de início urgente, e foi isso que deixou a gente respirar nesses últimos 4 anos para que nenhum paciente ficasse sem tratamento. A doença renal crônica é considerada uma pandemia em todo o mundo e, em metade dos casos, ela não tem sintomas. Atualmente, há cerca de 850 milhões de pessoas com o problema. Todos os anos, pelo menos 2.400.000 mortes são causadas pela doença. A hipertensão e a diabetes são as principais enfermidades que levam à falência dos rins. Hoje, 7 em cada 10 pacientes que fazem diálise são diabéticos ou hipertensos. Daí a necessidade, reforça a médica nefrologista, de se fazer a prevenção corretamente. Dá para a gente evitar a doença renal crônica? Dá. Né? Por isso mesmo que esse é o principal objetivo do Dia Mundial do Rim, é a gente trabalhar com a prevenção da doença renal crônica. O que seria? A gente identificar os fatores de risco, quer dizer, aqueles pacientes que são candidatos a ter doença renal crônica, que são principalmente os idosos, os hipertensos e os diabéticos. Além de tratar muito bem essas duas doenças, a gente fazer o screening, quer dizer, rastrear, procurar, pedir um exame de urina e um exame de sangue que são simples, né, para identificar de maneira precoce a doença renal crônica, tratar tanto a doença de base, a hipertensão e o diabetes, e também a doença renal crônica, para evitar que ele chegue à diálise. Mas a doença renal também pode ter a genética como causa.
Esse é o caso do professor Elton. A família tem uma doença genética que é o rim policístico e com o tempo a gente vai perdendo a função renal, né? Então, comigo não foi diferente, acabei perdendo em 2014, já estava com deficiência funcional. Eu fiz um transplante de paciente morto, né? Fiz em São Paulo e aí eu fiquei um ano com o transplante. Aí deu algumas complicações e acabei perdendo, né? E aí quando eu fiz, na realidade teve na hora que abriu para fazer o rim para ver como é que ele estava, ele já estava falecido, então teve que tirar e aí já colocou um catéter. Então desde 2015 eu venho fazendo hemodiálise. Para ele, o ritual da hemodiálise é um compromisso que tem que ser encarado como qualquer outro. É uma rotina difícil ter que passar por isso toda semana, 3 vezes por semana? Tem que acostumar, né? Que é uma rotina ruim, porque você não tem como escapar, né? Então, mas encara de uma forma assim, se a gente vou na academia 3 vezes por semana, eu venho na diálise 3 vezes por semana. Para proporcionar mais conforto aos pacientes, que ao contrário do Elton e do seu Aristeu, ficam internados no HC e também necessitam de diálise, uma nova unidade foi inaugurada neste ano. São 4 pontos equipados para fazer o procedimento, além de uma equipe dedicada exclusivamente ao atendimento. A unidade tem capacidade para realizar 300 sessões de hemodiálise por mês. Como que era feito antes? Esses pacientes eram pulverizados, né? Então, se eles estavam na enfermaria, no pronto-socorro, nós íamos até eles. Mas isso implicava numa série de adaptações, tanto logísticas de infraestrutura como de recursos humanos. Então, nós levávamos a máquina, levávamos a osmose portátil. Muitas vezes tínhamos que adaptar a torneira, porque não é qualquer torneira que se adapta a osmose portátil e deslocar os nossos recursos humanos. Com a unidade, isso ficou muito mais simples. Nós trazemos esses pacientes para cá e nosso material está todo concentrado aqui, nossa infraestrutura também. Sempre os 4 pontos, as máquinas, os nossos profissionais, os técnicos, a enfermagem e o médico também. Então ficou muito mais seguro, né? A assistência, a qualidade da assistência melhorou bastante e o conforto também, a gente consegue se programar. O investimento foi baixo, basicamente a pintura do espaço. Isso porque ele já abrigou a primeira sala de diálise do HC na década de 1980. Portanto, a estrutura já estava pronta, inclusive com água filtrada usada no procedimento. Para a gente facilitou bastante, né? Porque a gente dividiu um espaço com a equipe da diálise peritoneal, né? Então agora expandiu lá o lugar para eles e para a gente aqui também ficou bem mais espaçoso, bem mais adequado para a gente acomodar os pacientes aqui internados, né? E assim, deu para separar bem o serviço mesmo, que a gente é uma equipe separada, tem as meninas que trabalham só aqui na IRA, né? Então aí a gente conseguiu acomodar, ficou um espaço melhor, né? Pouco gasto, mas muitos benefícios para todos que enfrentam essa dura rotina das sessões. Agora a gente muda de assunto para falar de uma pesquisa de mestrado concluída na Unesp no ano passado, que investigou as características do processo de preservação do patrimônio ferroviário da cidade de Bauru. O autor do estudo participou de um bate-papo com o repórter Júlio Penariol. Vamos conferir. O Sérgio foi orientado pelo professor Eduardo Romero de Oliveira, que coordena o projeto Memória Ferroviária, que investiga novas metodologias de preservação do patrimônio industrial. Sérgio, obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Sérgio, para a gente começar então, fala um pouquinho da sua relação, né, com o desenvolvimento da ferrovia aqui em Bauru e como essa relação também influenciou você a pesquisar sobre o tema. Bom, inicialmente eu nasci no bairro Operário Ferroviário, né? Eu nasci na Vila Falcão, meu pai trabalhou na Noroeste, antiga Noroeste do Brasil, e convivi com o cotidiano de um bairro operário ferroviário. Logo após isso, eu fui trabalhar na Secretaria de Cultura, ligado aos museus, não é?
E mais recentemente, me aprofundando nos estudos, conheci o professor Eduardo, o projeto Memória Ferroviária, que muito tinha a ver com aquilo que eu queria estudar, e embarquei nesse grupo aí, importante. Você desenvolveu uma extensa pesquisa sobre as políticas públicas adotadas no estado de São Paulo nessa questão de preservação da memória ferroviária, né, do patrimônio ferroviário. Que descobertas você teve de mais relevantes dentro dessa sua análise? Tá. A primeira parte da minha pesquisa foi uma espacialização para identificar quais são os mecanismos que as políticas públicas utilizam para se proteger, né? Então eu pesquisei as cidades, espacializei tudo isso para ter uma visão mais concreta das coisas, né? E uma das verificações foi que quando as políticas de preservação começam no estado de São Paulo, que é com a criação dos museus históricos pelo governo do estado, ele cria museus em diversas cidades que basicamente têm uma comunicação muito forte com a capital. Então a gente percebe que os museus e as políticas públicas de preservação lá atrás, na década de 50 e como mais recentemente, elas acompanham os grandes eixos de comunicação, de rodovia, de ferrovia e mesmo de aproximação com a capital. Então, a preservação, de uma certa forma, a capital polariza o interior. Vem do sentido capital-interior. As cidades vão implantando as suas políticas geograficamente dessa forma. Dentro das políticas de preservação aqui em Bauru, né, nesse seu trabalho você destaca a atuação tanto do Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural quanto do Museu Ferroviário, né? Por que essas duas entidades, esses dois órgãos são importantes? Como que é a atuação desses dois órgãos? Então, a partir daí, identifiquei que os municípios ou as políticas públicas estão baseadas nesses dois mecanismos. Ou é o recurso de tombamento, ou através de conselhos participativos com representantes da sociedade, ou com leis específicas geridas pelo próprio Poder Executivo. Então, basicamente, no estado de São Paulo, a preservação se dá pelo recurso do tombamento e pelos museus, tá? A partir daí, eu passei a estudar Bauru, porque Bauru tem esses dois mecanismos, né? Então, desde a década de 50, quando a Universidade do Sagrado Coração ela acabou saindo na frente, junto com o Estado, na captação de acervos, né? Então, o museu, depois, o primeiro museu que surge é o Museu Estadual, Morgado Mateus, né? Então, e mais recentemente, o surgimento na década de 80, o marco basicamente é a Constituição, que criam os conselhos, criam a possibilidade de participação da sociedade civil. Então, em Bauru se desenha esses dois mecanismos que são praticamente aqueles que existem e que são praticados em quase todo o estado de São Paulo. Então, aqui seria um grande celeiro de informações, né, e de testemunhos históricos para que a gente entenda como essas políticas funcionam. Mas dá para a gente afirmar, Sérgio, que esse modelo adotado por Bauru, por essas duas entidades, ele é eficiente, ele pode até ser replicado em outros municípios? Então, esses modelos seguem seguem basicamente as orientações dadas por órgãos superiores, né? Então, se você vê os órgãos que cuidam da preservação, como o IPHAN, né, federal, o IBRAM, no estado, o órgão também o CODEFAT, o CISEM, ou seja, o Bauru ele possui todos esses mecanismos que são praticados no Brasil e no estado, né? Então, Bauru está dentro dessa perspectiva, né? Agora, como esses mecanismos funcionam e chegam aos seus resultados, essas são as questões que se diferem pelos municípios, né? E é isso que dá um resultado realmente da apropriação desse patrimônio por parte da sociedade. Eu costumo dizer o seguinte, que o patrimônio ferroviário ele tem que ser utilizado, né? Você só se preserva realmente a partir do momento que ele tem um fim, uma finalidade e que a população esteja inserida, né,
A população tem que viver nesses espaços. Então, quando a gente fala de um patrimônio ferroviário, o principal destino de um patrimônio ferroviário seria exercê-lo na sua finalidade originária. Não é? E aqui em Bauru a gente tem isso. Não é? A gente tem as oficinas funcionando, parte das oficinas funcionando na recuperação de vagões terceirizados, mas existem. A rotunda, que é um local de manutenção, que é um dos grandes ícones de preservação do complexo ferroviário, né? Também é utilizado para esse fim. Agora, outros bens, em virtude da grande quantidade de bens, a maioria deles ainda não se tem um uso, né? E o diferencial de Bauru também é que o Conselho Local e a perspectiva que se implantou aqui é de um tombamento do complexo ferroviário, né? No início se tombava os grandes ícones arquitetônicos, como a estação da preservação ferroviária e industrial, como as locomotivas a vapor, né, que é significativa no sentido desde a Revolução Industrial, de tecnologias, de sistema de energia, não é? Só que os grandes ícones não representam uma realidade histórica somente, né? Existem as relações pessoais, as técnicas que se utilizavam para se recuperar essas locomotivas, as relações humanas, não é? A associação de ferroviário, os bailes, os cinemas, ou seja, você tem uma memória toda associada ao patrimônio industrial que muitas vezes não é percebida pelos agentes públicos ou pelas políticas públicas e muito menos pela população. Então, o papel das políticas públicas realmente é implementar esses equipamentos, mas que entendam a preservação como algo mais amplo, né? Não só os testemunhos materiais. Então dá para a gente afirmar, né, Sérgio, que muita coisa vem sendo feita dentro dessas políticas, mas tem muita coisa para melhorar tanto em Bauru quanto no próprio estado, em termos de políticas públicas, né? Sim, com certeza. Acredito que primeiro passa pela educação patrimonial, né? Os nossos jovens precisam discutir esses assuntos em sala de aula. Não é só vir ao museu, não é só um passeio, mas que isso seja algo que esteja inserido no programa pedagógico das escolas, né? A valorização do local, para que você entenda a forma geral. Outro ponto é integrar esses espaços, né? Essa estação precisa ser utilizada precisa ser recuperada, e a gente vê o seguinte, que o patrimônio era federal, passou para o município e a responsabilidade fica, né, só para o município. Então, o governo federal, tanto o governo estadual, também tem uma parcela, né, ele tem que contribuir também para essa... responsabilidade deles também. Né, até porque a ferrovia é nacional, né, a nossa ferrovia aqui. Tá certo, Sérgio. Eu agradeço sua participação com a gente aqui hoje mais uma vez. Muito obrigado, eu que agradeço. E olha só, nos dias 28 e 29 de março, o campus da Unesp em Bauru vai receber a 3ª jornada de jovens pesquisadores de História e Memória da Ferrovia. O evento faz parte das atividades de difusão dos trabalhos desenvolvidos pelos membros do projeto, coordenado pelo professor Eduardo Romero, orientador do Sérgio, que nós acabamos de ver na entrevista. A nossa equipe vai estar lá para acompanhar esse evento e você confere a cobertura completa aqui no Unesp Notícias. Por hoje é só, não deixe de acompanhar a TV Unesp também pelo site e pelas redes sociais. Uma boa noite para você! Thank you.